aqui com o Gabriel Fernandes. Agora saiu certo, né? Não é Fernandes, né? Corta aí, ó. Cortei que o cara tava... Tô pronto pra Ele tava pegar. esperando. Segue o fluxo. Tô aqui com o Gabriel Fernandes, agrônomo e agroecologista, recebendo uma visita. A gente estava aqui no programa de estágio e a gente estava fazendo algumas coisas, olhando os animais, fizemos ali algumas avaliações mais empíricas do solo, uma propriedade com bastante terraplanagem, e a gente estava conversando que ele tem atendido vários agricultores da agricultura familiar. A gente estava falando um pouquinho sobre os desafios, as possibilidades, e a gente vai conversar um pouquinho nesse sentido. Gabriel, eu acho que um pouquinho assim, você falar, se apresentar, o pessoal que acompanha o canal já te conhece, mas é bom você falar. E já na sequência, falar um pouquinho dos desafios dos atendimentos com a agricultura familiar que você tem enfrentado. Sim, então, meu nome é Gabriel Fernandes, sou engenheiro agrônomo, trabalho hoje em 2 projetos juntamente ao Sebrae. Um com atendimento mais focado para a agricultura familiar de produção orgânica e agora mais recente, né? Inclusive foi a partir de um incentivo teu, né? De uma movimentação que eu comecei agora no início desse ano. Com atendimento, então, pegando hoje alguns agricultores, né? São quase 20 agricultores de produção convencional. E assim, né, dentro do projeto ele acaba trazendo algumas opções, um norte para a produção orgânica, uma transição para a produção orgânica, utilização do sistema de plantio direto. Então, assim, ele tem um olhar dentro desse sistema mais agroecológico, né? Mas por ser um projeto curto, né, é difícil de tu realmente fazer uma transição. Hoje, dentro da rede Ecovida, por exemplo, os agricultores ficam de 2 a 3 anos em transição. Então, assim, é bem complexo, né? Hoje, para mim, 3 meses foi só para conhecer o pessoal, só para entrar na casa deles, estar começando a escutar realmente o que eles têm de problema. E esse piloto tem 12 meses. Isso, e esse primeiro projeto aí que está sendo vinculado, chamado Bem Cultivar, tem 12 meses. Então, assim, agora aí com 5, 6 meses de atendimento, eu já começo a entender um pouco melhor da realidade deles, de cada agricultor, né? Estou atendendo, então, uma diversidade dentro dessas de produções mesmo, né? Piscicultura, apicultura, gado de leite, muita mandioca, também produção de monocultura de mandioca de 40 hectares até. Então, entendendo essa realidade, assim, vendo as problemáticas principalmente, né, vendo também as limitações que a gente tem, né, com dificuldade realmente. Imagina entrar num agricultor desse produzindo lá 40 hectares de mandioca, pensar numa transição para uma produção orgânica, não vou dizer impossível, mas é bem complexo, né? E culturalmente falando, tem abertura ou eles, como é que é Eles já entenderam as problemáticas do tipo de cultivo que eles fazem, né? Por ser uma área de solo arenoso, eu brinco que é uma areia de praia, né? Eles já entenderam que, assim, o vento de outubro e novembro, ele é arrasador, assim, pro cultivo, né? Então... do Nordestão lá de Santa Catarina? É absurdo, assim, né? Realmente eles tinham problema com o vento de destapar as ramas da mandioca, e quando ela já está crescida, o vento é tão forte que começa a arranhar e cortar e quebrar as folhas. Então É a poda pelo vento, né? aí eles já tiveram um ímpeto, né, a partir, lógico, da assistência técnica, o pessoal do EPAG lá de Jaguaruna, de começar o plantio da aveia. Já foi, assim, uma grande mudança, já todos já veem, assim, como realmente uma grande alternativa mesmo, né? E hoje, através desse projeto, então, a gente conseguiu um pacote de sementes lá com a Cressol, e agora a gente está fazendo, dentro de cada um desses agricultores, uma área de 1 hectare com plantio de mix, né, então, leguminosas, gramíneas, focando nessa parte mais... de cobertura de solo. Mais pontual para a cobertura do solo. Aí faz uma cobertura do solo no inverno, quando vai entrar na primavera fazer o plantio, deita tudo e planta no... A ideia é deitar tudo, a ideia é evitar o agrotóxico, mas a gente sabe que não é bem assim que vai funcionar, né? E já funcionou, a gente está bem nesse ponto agora, né? Eles já iniciaram um plantio, tem um agricultor só que não plantou ainda, mas eles já têm os pré-emergentes da mandioca, eles já têm os dessecadores, já pensando no mix também. Então, assim, toda aquela matéria que a gente criou, a gente agora corre um risco de estar perdendo ela rapidamente para a questão do agrotóxico, né? Dessecando tudo isso aí, o que poderia vir a ser matéria orgânica pode virar uma palhadinha, né?
um restinho. Sim, vira uma cobertura só mecânica, não tem um acréscimo biológico, né? Porque Isso, daí pra gente comprovar depois no serviço lá na frente, né, com acréscimo de matéria orgânica, provavelmente não vai aparecer o quanto, né, a gente poderia estar colocando. Mas isso é uma educação, é por isso que a gente estava falando, né, que vai ser uma evolução também desse sistema. Eles têm que ver primeiro. Um agricultor, eu ainda, como eu disse, né, quando eu tive a oportunidade, que eu soube que eles estavam começando o plantio, eu comecei a correr, né? Eu vou bater um por um para pedir para alguém não botar agrotóxico. E aí um deles, por conta própria, separou metade de um desses hectares. Então esse vai ser o meu, meu demonstrativo para conseguir observar e ver como é que vai ser o resultado disso. não tem resultado ainda. Ainda não, né? Ainda a gente está no começo do trabalho, né? Assim, como eu falei, né? Um projeto desse para um ano a gente vai conseguir observar nada, na verdade. Se durasse 2, 3, a gente... E os desafios para viabilidade são os mesmos, falta de beneficiamento. Eles fazem venda para uma grande empresa que tem lá nos arredores lá de Jaguaruna, né? Eles fazem todo o beneficiamento com essa empresa. Mas no geral que você está atendendo? Então, para mim é muito claro a necessidade realmente desse beneficiamento dentro da propriedade, desse tipo de acréscimo, né? De como tu mesmo fala, de sobrepor empreendimentos dentro de uma mesma área. Mas quem já fazia, continua fazendo. Eu tenho agricultores que trabalham com aipim, por exemplo, daí não mandioca, aipim, né? Beneficia dentro da propriedade, um trabalho familiar, vivem tranquilos, vivem bem, tem uma rotina tranquila, organizada. Eu atendo um agricultor que trabalha com cachaça, então tem a produção da cana, eu produzo cachaça. Tem o pessoal do mel também. Esses três têm uma facilidade muito grande, né? Porque são produtos praticamente não perecíveis, né? O mel tem um tempo de prateleira grande, muito longo, a farinha e os processados derivados ali do aipim. O aipim acaba sendo congelado, né? Ele tem uma necessidade, tem um custo alto ali com energia, né? Porque tem que ter freezer ou câmera fria, né? O mel muito tranquilo de trabalhar, assim, apesar que exige alguns equipamentos que são um pouco mais, né? Tem que ter uma limpeza, tem que ter uma organização, alguns equipamentos específicos para a produção do mel. E é isso, assim, eu trabalho com um agricultor que trabalha com peixe, também beneficia peixe, procura vender sempre, ele faz uma despesca gradativa, né, gradual, assim, então ele vai fazendo a despesca conforme tem a necessidade, tem o pedido, ele mesmo procura fazer o filé, mas também muitas vezes bate na questão financeira, porque imagina uma pessoa sozinha dentro de uma propriedade dessa, então às vezes ele tem que ir lá e fazer uma venda grande para uma peixaria processar o peixe dele também. Sim. Mas já é um olhar bem ecológico, né? Ele mesmo já tem um olhar assim mais ecológico, mais ligado assim nessa questão de passo a passo, como é que ele trabalha dentro da propriedade, assim, é uma referência que eu sempre utilizo também. Gabriel, e a questão você vem trabalhando com os produtos, né, os biofertilizantes. Aí montou empresa, eu vejo que você já está trabalhando com bocache, com algumas linhas de produto e tal. Você tem conseguido inserir esses produtos numa lógica primeiro de substituição, mas na sequência de construção de autonomia para eles? Fala um pouquinho do trabalho com os biofertilizantes. Sim. Assim, né, é um foco meu criar essa autonomia para o agricultor, né? É um foco meu, assim, algo que eu acredito que vai ser a virada de chave, principalmente se tratando de agricultores orgânicos, agroecológicos, né? Isso aí é onde realmente começa a sobrar dinheiro para eles, né? Sai um pouco desse pacotão que tanto existe na agricultura convencional como existe na orgânica. Só que o que está acontecendo agora nesse momento é que realmente está vindo também empresas dominando esse mercado. E isso vai acontecer, a gente sabia disso, a gente já falava sobre isso lá atrás, né? Daqui a pouco vai ter os biofertilizantes da Monsanto, daqui a pouco vai vir os biofertilizantes enfim, né? Sem chance de essas empresas não se colocarem nesse mercado porque ele está crescendo cada vez mais, né? Assim como a JBS está investindo em carne de laboratório e carne vegetal. Daqui a pouco farinha de inseto. Exatamente. Então esse mercado assim vai ser dominado também por eles com certeza, né? E de novo assim, criar essa autonomia, ensinar esses agricultores, né? E eu já venho fazendo esse trabalho há algum tempo assim, né? Sempre que eu posso, eu tento agrupar, né, esses agricultores em um local para produzir um bocache, para produzir um biofertilizante líquido, aeróbico, anaeróbico, sempre tento juntar eles para que eles criem esse ímpeto e consigam produzir esse tipo de biofertilizante, de biodefensivo, enfim, né, o que eles têm de necessidade. Só que é um ímpeto meu, né?
o agricultor tem que criar essa vontade, ou melhor, ele tem que criar esse tempo para conseguir fazer. Porque a gente sabe o quão argolado também eles são nesse sentido, né? Falta tempo para eles conseguirem fazer. Você acha que um dos gargalos para a adoção, por exemplo, de uma pequena fabriqueta de biofertilizante é conseguir encaixar isso na rotina? É isso. Para encaixar isso na rotina, obviamente vai precisar trabalhar a precificação, porque para ter tempo você precisa de dinheiro. É isso. Ou pagar alguém e pagar bem, né, bem pago. Por que que o pessoal não fica na agricultura, né? É porque na cidade se paga um pouco melhor, é porque na cidade se tem um pouco mais de segurança. Esses dias eu estava atendendo um agricultor Segurança econômica, você diz. Exatamente. Esses dias eu estava atendendo um agricultor, aí tava um gurizão assim, uns 15, 16 anos lá trabalhando para ele. Aí eu cheguei para ele assim, e aí, gosta de trabalhar aqui e tal, com esse agricultor e tal? Aí ele assim, até gosto, mas na escola a galera sempre me malha, né? Sempre tira onda comigo. Então assim, ainda se olha para a agricultura com esse olhar, né? Igual antigamente, né? Como se o agricultor fosse alguém menos qualificado, sujo, e assim, a gente sabe da dependência que a gente tem deles no nosso dia a dia, né? Eu vejo que assim, o desafio é muito de conseguir se posicionar de uma maneira a recuperar a dignidade e o valor social da agricultura familiar. Porque só com uma boa precificação a gente consegue resolver sucessão familiar e consegue resolver esse tempo, né? Porque o lance da pirâmide de Maslow, né? Se o cara está no nível da sobrevivência, ele não consegue dedicar tempo de estudo, de se complexificar ali nessa questão dos biofertilizantes, da qualidade do solo, da qualidade dos produtos que ele vende. Produção de semente. Salvaguarda disso, né? Como proteção, inclusive. Sim. Tem uma fala, não sei se tu conhece o Galo de Luta, é um cara que eu admiro muito, assim, né? É um cara, como diz ele, eu não sou da esquerda nem da direita, eu sou de baixo, né? Então, ele traz uma realidade, assim, né? Um cara tem palavras muito fortes, assim, né? E ele fala um pouco dessa questão dos nossos dois cérebros, né? A gente tem um cérebro na cabeça, mas tem um cérebro no estômago também, né? Quando tu tá com fome, meu amigo, tu tá mandando tu não consegue pensar para fazer as coisas, né? O estômago tá mandando em ti, tu tem que correr, tu tem que fazer, né? E assim é a agricultura. E a agricultura, na minha visão, é assim porque a gente não valoriza, a gente que está na cidade também não valoriza, sabe? A gente prefere ir lá e comprar o mais barato, que vai ser o convencional, né? Vai ser o cheio de agrotóxico, ao invés de estar indo numa feirinha ou conhecer o agricultor, tá indo lá procurar por um alimento mais saudável, né? Agroecológico, onde, né, vale a pena tu ir lá, inclusive, quando o pessoal que estiver ouvindo, inclusive, quando for lá comprar um produto de um agricultor desse, leva um galãozinho de 20 litros de água e já pega uma água boa, né? Uma grande oportunidade, vai economizar aí, né, de 10 reais e assim, vai ter uma água de qualidade que com certeza é melhor do que essas águas que a gente não sabe a procedência, né? Gabriel, falando de procedência, até para a gente encaminhar aqui de volta para o seu trabalho, né? Muita gente falando dos biofertilizantes e muita gente pegando receitas, e aí são dois cenários. Um cenário anterior, as pessoas até da agroecologia que estão usando adubos que são subprodutos do agro. Sim. Não tem uma procedência, né, o insumo ali não é muito bom. E aí num outro nível as pessoas que estão tentando fazer os biofertilizantes, mas aí eles vão atrás enfim, dos insumos primários para fazer as receitas, para fazer um super magro, vai precisar do esterco bovino, para fazer um bocache, talvez vai precisar também. Sim. Mas aí o cara vai e pega ali de um animal, por exemplo, que está sendo vermifugado constantemente. Você vê alguma preocupação com essa procedência? Na verdade, eu quando vou Só fazer... dos seus produtos. Quando eu vou fazer, eu procuro, né? Então eu vou lá numa agricultora que eu sei que não está utilizando nenhum tipo de vermífugo. Procuro por uma vaca lactante, né? Uma vaca que realmente que eu conheço a procedência, que eu sei que ela realmente está, né, tá sendo bem alimentada, tá em uma condição legal, né? Assim, a pasto também de preferência. E a mesma coisa com esterco de aves, né? Eu encontrei então no meio dessa caminhada uma agricultora que produz ovos coloridos, é o foco dela. E assim, ela faz a própria ração, não é orgânica, a gente sabe das dificuldades da produção de ovos orgânicos, né? Então não é orgânico, ela trabalha com uma grande quantidade de aves, assim, deve estar hoje próximas de 500 aves. Mas assim, é um esterco que eu conheço, eu vou lá, eu tô do lado, eu vejo o que ela utiliza, eu sei da procedência, então eu sim, mas eu sei que
é extremamente necessário esse cuidado, né? Anteriormente a gente até tinha conversado assim, e é um cara que eu gosto muito, o Sebastião Pinheiro, e ele sempre coloca assim, né, dessa necessidade realmente de ter esse tipo de cuidado. É aí onde está a virada de chave, né? Por quê? Porque o agricultor vai se forçar a produzir esse animal a pasto. Ele vai se forçar a ter esse esterco sem esse tipo de vermífugo, né? E aí é onde também liga muito ao teu conteúdo também, né? Que eu vejo que é de suma importância, assim, pra gente realmente voltar um pouquinho atrás, entender como é que tudo isso funciona, como é que a parte animal, inclusive, é o porquê eu tô aqui hoje. Tô aqui para aprender um pouco também, vivenciar isso, né, na pele, também sentir realmente como é que isso funciona e ver que é possível, né? É um desafio grande, né? O que tu fez Hoje aqui, mas você é possível. pegou o dia a dia de cerca, a gente fez movimentos, e o dia a dia de um manejo sanitário. Sim, Você vê que a gente, tranquilo, né? muito tranquilo, muito... É importante falar para as pessoas que vão assistir e ouvir a gente o seguinte: o que é certificação orgânica hoje no Brasil permite que as pessoas usem a cama de frango que vem do agro, com muito antibiótico e com muito transgênico. E quando a gente vai fabricar os adubos, a gente vai atrás de um esterco bovino. Só que esse esterco bovino, na grande maioria das vezes, o pessoal usa os carrapaticidas, que são aqueles remédios de passar o spray por cima do animal, e usam também o vermífugo, a maior parte deles ligado com a ivermectina. E esses dois produtos químicos, eles têm uma ação direta negativa, tanto na microbiota do solo, quanto num dos principais insetos que a gente precisa na propriedade, que é o besouro rola bosta. Que, olha que trabalho pra gente de graça, ele pega a bosta no alto e bota pro fundo. De graça. Não precisa de uma máquina. É só você não botar veneno na comida dele. É básico, né? Sim. Mas é interessante a gente falar isso porque essa discussão sobre a procedência do adubo, se onde começa a qualidade do alimento, está faltando. E está faltando dentro dos produtores agroecológicos, eu vejo. Também. É uma virada de chave também, né? Inclusive agora vem as leis, né? As leis vão começar a bloquear duas coisas aí principalmente, né? Que é essa questão realmente do uso do esterco de aves, do uso desses compostos e vem uma lei nova aí também, que é a lei dos bioinsumos. E a questão das sementes também, né? Que é algo que a gente não comentou ainda, mas com certeza tá no mesmo escopo, assim, né? Que os agricultores orgânicos também não vão estar mais podendo usar as mudas de produção convencional. Então isso traz mais um bloqueio. É um problema para os agricultores, né? É uma questão a se trabalhar, mas também vai trazer algumas viradas de chave aí dentro desse contexto. Isso é um papo, né? que a gente já conversou, não sei se tem aqui no canal essa gravação, mas a gente conversou sobre isso uma vez, porque passaram uma lei que obriga as mudas a serem orgânicas, mas não tem nenhum incentivo para que o pequeno produza esses viveiros de muda e essa salvaguarda de semente orgânica. Aí vem as grandes companhias. Sim, e assim, é jogar mais uma bomba na mão do agricultor também, essa produção de semente. Porém, tem um contraponto aí, né? Que é assim, tem formas? Tem. Só que o gargalo tá onde? O agricultor tem mão de obra? Tem tempo para fazer isso? Não tem. Ele tem dinheiro para fazer isso? Não tem. Então, assim, falta fomentar um pouco a agricultura familiar e agroecológica, principalmente. Né? Levando um papo com o Mr. Peebles, né, um tempo atrás, ele falou assim: Eurico, o problema da agricultura no Brasil é que o salário mínimo devia ser 5 mil. Eu diria 7. Aí o pessoal que estava perto dele falou: mas como assim, por quê? Ele falou: porque para você poder escolher um alimento e valorizar um alimento puro, você precisa ter poder aquisitivo e a gente não tem. É isso. É falar com o estômago de novo, né? É. O estômago fica gritando, né? Bom, a gente conversou um pouquinho aqui hoje sobre vários assuntos e a gente não vai poder se estender aqui por questões de limite de tempo aqui do Gabriel, mas a gente falou muito e uma outra hora a gente pode voltar nisso, do desenho específico das propriedades para o agro-silvopastoril. A integração animal com uma relação com a horta, tem aí um histórico muito grande da biodinâmica fazendo isso, a integração animal com os pomares convencionais, não, tradicionais, e a integração animal com agro-silvopastoril, corredores florestais, com trechos entre eles onde a gente pode ter uma pecuária bem integrada e com isso trazer autonomia de adubo, trazer autonomia de manejo, eficiência energética, uma série de questões. Mas acho que é um papo numa hora para a gente mostrar os lugares onde a gente poderia fazer isso. Eu só estou mencionando que a gente fez isso aqui porque foi um papo interessante que a gente teve e não queria deixar passar. A gente precisa conectar as coisas de volta. A separação do animal foi feita pela Revolução Verde
e a gente precisa voltar a integrar o animal. A vaquinha de leite, as cabras, os ovinos, os pomares e o agro-silvopastoril. A gente está com um sotaque muito forte no Brasil agroflorestal, entre alguns grupos específicos do socioambiental. Nós temos, dentro da agrofloresta sucessional brasileira, uma das melhores tecnologias para plantar, cuidar e promover florestas, mas está faltando a integração animal. E aí não é a agrofloresta com animal, aí é outro nome, é agro-silvopastoril, e o nome importa porque a gente tem aí mais de 2.000 anos de história de integração animal em silvopastoril. Tem livros romanos falando disso. Então fica a dica para o pessoal voltar a estudar o agro-silvopastoril. Diminui muito, aumenta a autonomia sobre o adubo, diminui muito o trabalho físico e aumenta muito a eficiência dos sistemas. Eventualmente com um mapa ou em alguns lugares específicos que a gente possa mostrar como é que isso poderia funcionar, a gente faz isso de novo. Comentando de novo, porque algumas áreas eu estou limpando e a matéria orgânica que eu estou limpando poderia servir para plantar árvores muito mais produtivas, que produziriam sombra, forragem para abelha, forragem para os animais, castanhas, frutíferas, enfim. É um assunto importante. E a adubação e o uso do biofertilizante in loco. Tem maneiras de você fazer a coisa in loco e diminuir vários passos nessa questão do cuidado com o território em manchas específicas de plantio, né? Potencializa muito, né, a utilização de biofertilizantes nesse sentido, né? Imagina sair um animal, o que se faz hoje na agricultura convencional? Dentro de piquetes, né? Tu tira um animal e dá-lhe ureia, né? O que tu estás colocando ali? Nitrogênio e potássio. Então assim, tu traz ali um alimento para a planta vai crescer rápida, mas assim, é química, tu estás acidificando o solo, tu estás vermifugando o solo, os bichos que estão ali também não vão conseguir se alimentar, não vão conseguir converter aquilo ali. E o oposto disso seria estar entrando com N camadas de biofertilizantes, né? Desde potencializadores realmente de desenvolvimento dessas plantas, né? Com grandes taxas de nitrogênio e potássio, dá de trabalhar igual também, né? Só que sem ser químico. E, enfim, tem uma infinidade de biofertilizantes que dá de se utilizar também nesse sentido, né? Seria um papo outro dia. Como que o pessoal pode comprar os seus produtos e contratar os seus serviços? Hoje, através do Instagram, né, a gente regenera, chama lá, a gente consegue conversar um pouco, entender também melhor a realidade de cada um. Eu também trabalho com a escala de permanência da linha-chave, né, e o contexto holístico, então assim, né, a gente procura entender melhor como é que é a realidade da propriedade, quais são realmente as aptidões de cada agricultor e de cada pessoa que está dentro desse projeto antes de qualquer Quais coisa. biofertilizantes, com quais equipamentos, em qual escala, para qual fim. É isso, né? Entendendo cada local e sendo bem pontual, assim, né? A gente não faz um trabalho à revelia e não vende produto também, né? A gente vende... E fazendo aqui, né, uma divulgação do trabalho do Gabriel nesse sentido, porque eu conheço, o cuidado que ele tem de não recomendar uma coisa que não caiba no bolso e na rotina do agricultor. Ele tem esse cuidado porque ele pega no pesado, trabalha junto, então ele sabe que se ele recomendar uma coisa fora da realidade, aquilo não vai ser usado e o cara reverte para o químico. Então, no Instagram a gente regenera vários tipos de biofertilizantes, desde o bokashi até os da agricultura natural coreana, outros brasileiros como o Super Magro. Tem vídeo no canal aqui de oficina de biofertilizantes com ele, então voltem, assistam e não deixem de acompanhar o trabalho dele, por favor, porque é um agrônomo agroecológico, é uma raridade, a gente está precisando demais deles. Tamo junto, mestre. Muito obrigado. Valeu. Não esqueçam de curtir aí, acompanhar o canal e recomendar para outras pessoas. Eu tenho certeza que vocês passam vídeo de gatinho, de cachorrinho, de piada, então passa um vídeo de alguma coisa importante com a recomendação para ajudar a gente no canal. Muito obrigado.